Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2017, sábado. O verbete é de número 4026, com 5 páginas, 48 logias e 6 máximos. O tema do verbete, gratidão intelectual, da especialidade retribuiçologia, e a autora do verbete, nossa verbetógrafa hiperveterana, professora Eliana Manfroy. A professora Eliana Manfroy, ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social e Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente de Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. A gratidão intelectual é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, reconhecer, valorizar, ampliar e retribuir os aportes cognitivos e mentais somáticos recebidos na atual ressoma. O holopensene pessoal da retribuição cosmoética, o holopensene pessoal da gratidão mental somática, a gratidão a todos os bolsões holopensênicos mentais somáticos e homeostáticos. A inteligência evolutiva em ser grato ao amparo recebido. O reconhecimento aos pais, incentivadores da educação formal. A primeira enciclopédia adquirida pelos familiares ao modo de retrosenha da diretriz autoproéxica. Os livros infantis e as primeiras leituras. A recuperação inicial de cons. O sentimento gratulatório aos professores incentivadores. O retorno aos autores dos livros lidos na ressoma, ao produzir os próprios livros. O acervo pessoal de artefatos do saber, autoenciclopédia, recebidos ao longo dos séculos. O agradecimento aos milhares de intelectuais e pensadores no percurso da história da humanidade. A gratidão aos fundadores e mantenedores das bibliotecas. A mudança de patamar evolutivo de assistido para assistente. O fato de a gratidão poder ser mais assistencial ao receptor da benesse. Da parafatologia, nós vamos destacar aqui as autorretrocognições, favorecendo a gratidão mental somática ao grupo evolutivo, a gratidão aos docentes extrafísicos do curso intermissivo, o reconhecimento às equipexes de resgate de ex-intelectuais na baratrosfera, a oportunidade de acessar curso pré-ressomático avançado após retrovida dedicada à produção intelectual. Na divisão do detalhismo, a professora Eliana nos brinda com conteúdo, consistência conteudística nas 27 sessões que ela apresenta. E na divisão da argumentologia, no item historiologia, a verbetógrafa, ela exemplifica 6 linhas de conhecimento da humanidade e movimentos intelectuais aos quais a consciência lúcida, quanto à própria multiexistencialidade, pode ser grata pelos aportes ideativos e eruditos recebidos ao longo dos séculos. Então, fala-se aqui da ciência, da filosofia, do humanismo, as ideologias, o iluminismo e o renascimento. E no item seguinte, elenco, sob a abordagem da conviviologia, a professora Eliana, ela traz aqui uma taxonomia de 25 consciências, divididas entre consciências intrafísicas e extrafísicas, às quais o senso de gratidão intelectual pode ser aplicado principalmente pela consciência autora. Na divisão da remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos aporte autoral, apreço pela autolucidez, ato mental somático, partilha do saber e senso de gratidão. A gratidão intelectual da consciência é evidência de inteligência evolutiva ao retribuir os aportes mentais somáticos recebidos, notadamente o livro conscienciológico pessoal publicado. Você possui senso de gratidão intelectual? Quais retribuições mentais somáticas já perfilam no próprio portfólio gratulatório intelectual?
A bibliografia específica traz uma referência. Os voluntários da Enciclosapiens, na mega-análise realizada do verbete, eles destacaram retribuiciologia, agradecimento, amparo, ampliação, anticompetição, autocognição, autorrealismo, autodiscernimento, conscienciofilia, cosmoética, desperticidade, epicentrologia, evolutividade, inteligência, interassistência, lucidopensene, mneumopensene, ortopensene, partilha e valorização. Muito bem, professora Eliana, então a gente já lhe passa a palavra com aquela pergunta clássica, né? Qual foi a motivação, a inspiração para trazer um tema muito assistencial como esse, né? E muito propício para o momento que a gente está vivendo aqui na era da Reurbex, né? Obrigada, Cristina. Boa tarde a todos e a todas. Bom, esse tema, ele surgiu assim, trabalhando bastante no meu livro pessoal, que agora finalmente está lá, né, quase saindo, né, editados. Eu me dei conta da quantidade imensa de aportes que a gente, né, recebeu e tem recebido nessa ressoma. Um deles, um tipo de aporte, né, e acho isso é bastante geral, não só aqui para a CCCI, é o aporte mental somático. Né? Então, há vários tipos de gratidão, de gratidões que a gente pode manifestar. Aí me dei conta que existe uma gratidão intelectual, né, que acho que é quase que um para-dever da gente, principalmente por tudo que a gente recebeu e pela facilidade, pela oportunidade de estar retribuindo da forma que eu considero aqui gratidão intelectual, que é não só sentir a gratidão, mas produzir, retribuir com algo concreto, também como eu recebi, eu também passar adiante alguma coisa de valor intelectualmente, mental, somaticamente, para as outras consciências. Então, essa foi a ideia, assim, é como se fosse um pacote de gratidão intelectual que me caiu na cabeça, assim, no sentido de me dar conta. Nossa, a gente tem que ser grato a milênios aí da história da humanidade, a milhões de consciências, enfim, né? Enfim, é tanta gente aqui perto da gente também, que conviveu tão perto da gente, como o professor Valdo Vieira. E eu disse, não, acho que isso merece a gente falar desse tema, né, no verbete. O título foi aprovado e aqui estamos hoje. Muito bom, tema muito interessante. Sabe que enquanto você estava falando, eu estava lembrando, antes de vir para cá, eu estava assistindo, eu estava revendo, né, um programa que eu gravei, daquele Globo News Literatura, né? E é um programa que está sendo feito em sistemas penitenciários relacionados ao Clube da Leitura. Então, assim, é um programa já em parceria lá com os órgãos públicos, né? Em que em penitenciárias femininas, então eles têm um clube de pessoas, né? As detentas, que são escolhidas por alguns critérios, elas se reúnem mensalmente, elas leem um livro e elas fazem uma resenha a respeito do livro. Então, isso trabalha tanto a questão da leitura como a questão da escrita, a atividade intelectual. E a cada resenha produzida, elas têm uns dias de remissão de pena. Que interessante, Cristina, né? Então, assim, foi muito sincrônico, porque você estava falando ali, então, a ideia, né, a pessoa que idealizou o projeto dessa instituição, Companhia das Letras, e o próprio diretor lá da Fundação do Sistema Penitenciário de São Paulo, isso acontece em São Paulo, eu não assisti todo o programa, mas já deu para ver que era assim. É uma forma também, né, de até ensinar ali as próprias detentas, claro, além de fazer toda a formação, trabalhar com a questão, né, do intelecto, dos atributos, isso aumenta muito a autoestima das próprias detentas, e elas não só lerem, mas elas produzirem algo e é compartilhado o que elas produzem, né? Cada uma escolhe um livro, elas fazem uma resenha do livro e elas compartilham as resenhas entre elas e entre as demais detentas. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Isso é um projeto também que está dentro da linha aí, né? Com certeza. Da gratidão e da intelectual. Reurbex, né? Isso é uma atitude pró-Reurbex, assim, evidente. Muito evidente, né? Vamos às perguntas que elas já se avolumam aqui. Em Pensenologia, na página 9, na terceira linha, pode comentar quanto
a gratidão a todos os bolsões holopensêmicos, mentais somáticos e homeostáticos? Pois é, de alguma forma, todos os bolsões aí, tanto físicos como extrafísicos, ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva, os que foram mentais somáticos e homeostáticos, né, essas duas qualidades juntas, eles nos influenciaram muito. Provavelmente nós temos participado, talvez, de alguma forma, de alguns deles, né, nos retroalimentando, mas eles nos ajudaram, com certeza, e nos ajudam até hoje. Então, a gente se dá conta de quantos bolsões que a gente se serviu, né, ao longo aí das nossas várias vidas, e ser gratos a isso. Parte desses bolsões você exemplifica aqui na sua historiologia, é isso, Eliana? Exatamente, ali alguns exemplos, né, desses bolsões. Bom. Em Fatologia, na página 10, na segunda linha, pode falar sobre a inclusão das consciências inspiradoras de neoideias no livro dos credores do Grupo Kármicos da Consim Lúcida? Sim, e aí pois não. A Teletertuliana faz um comentário aqui, nosso mar de luz, a Marilux. E ela fala, vou fazer um comentário breve. Professora Cristina, nossa mediadora de hoje, foi o epicentro do meu primeiro ECP2, onde me encontrei. E você, professora Eliana, me recebeu no Holociclo com esse sorriso assistencial que sempre lembrarei com muita gratidão. Ambas estão no meu livro de credores e muita gente dessa família evolutiva. Muito bom, né, Marilux? Obrigada, bom, Marilux, obrigada. A nossa também teletertuliana assídua, né, debatedora assídua. Então, ela quer saber sobre essa inclusão das consciências inspiradoras de neoideias no livro dos credores do Grupo Kármicos da Consim Lúcida. Pois é, você, né, acho que talvez, se todos os teletertulianos não saibam, acho que todos os tertulianos conhecem, esse livro, que na verdade é um grande caderno, né, de anotações, o livro dos credores, não sei se nós temos aqui, eu até ia trazer, acabei esquecendo. Tem aqui, isso. Ele é um livro que está em aberto, é para a gente preencher esse livro, né? Colocando ali, ele está muito bem organizado pela Editares, dividido, né, em ordem alfabética, para você ir relacionando as pessoas, né, às quais você tem gratidão, deve gratidão, que são seus credores na questão aí evolutiva. Então, por que não, né? E aí eu incluo essas pessoas que nos inspiram e nos inspiraram, né, na questão intelectual, mental, somática, a também entrar nesse livro. Essa é a proposta que eu faço. Autores, né, Eliana? Autores, enfim, pessoas que nos inspiram professores, com exemplos, pensadores, né, verbetógrafos. Hoje já somos quase 600 verbetógrafos, não somos mais até, acho que eu não olhei o último dado. Então, os 600 verbetógrafos deveriam constar no nosso livro de credores também, além de tantas outras pessoas que nos ajudam aqui. Os nossos professores, né, tem algumas professoras assim na minha educação formal e na minha reeducação conscienciológica muito presentes, assim, uma gratidão imensa. Elas estão lá no meu livro. Para a Fatologia, página 10, última frase. Pode explorar a gratidão à consciência extrafísica responsável pelo próprio acesso ao curso intermissivo? Sim, esse item eu me inspirei lendo uma ortopensata do professor Valdo Vieira, né, no léxico, na epígrafe Gratidão, que ele diz assim, a gratidão à consciência que o levou ao curso intermissivo. Gente, tem coisa mais importante que alguém fez pela gente, né, talvez na nossa história pessoal, do que quem, né, lhe deu a mão lá e lhe ajudou a sair de uma situação mais difícil, né, em todos os seus níveis de baratrosfera, enfim, que varia ao infinito, e lhe deu acesso a essa oportunidade. Acho que aí né, um grande credor, assim. Então, que a gente lembre disso, que alguém, ou, né, talvez mais que uma equipe, nos deu essa oportunidade, né? E a gente lembrar disso e ser grato. Em Paradoxologia, na página 11, Eliana, pode comentar também o paradoxo dos maiores merecimentos assistenciais dispensarem as honras de títulos, medalhas, certificados ou diplomas de mérito, mas permanecerem na gratidão das consciências lúcidas? Aqui é aquela questão que a gente, né, trabalha bastante na conscienciologia, até e que é uma marca do nosso modelo evolutivo, seria não, que é o anonimato, ou seja, não é preciso que uma pessoa que fez uma assistência muito importante a você,
ela seja reconhecida, ela talvez não seja nunca pública, receba títulos, honra, certificados, enfim, né, um busto, ou uma placa, alguma coisa, nome de rua, mas, Cristina, a gente não esquece aquela consciência que lhe ajudou naquele momento, né, muito difícil, ou que ajudou as pessoas que você ama, ou que você tem, naquele momento, mais vínculo afetivo. A gente não esquece nunca, né? Então, eu não esqueço as pessoas que me ajudaram nessa ressoma. Eu não lembro muito bem das outras, mas deve ter tido muitas, né? E que, principalmente, ajudam e ajudaram, né, as pessoas mais próximas de mim, né, em termos afetivos. Então, isso não precisa de galhardão nenhum. Isso fica registrado na memória de quem recebeu, e isso vai se repetir ad eterno. Tem uma cena interessante daquele filme Nosso Lar, que é o livro, e foi feito um filme já há alguns anos, em que o personagem André Luiz, ele é reconhecido por uma pessoa, por uma senhora que está já numa comunidade de transição, um pouco melhor que para onde ele foi levado quando saiu da baratrosfera, e ela o reconhece imediatamente assim, e o acolhe de um jeito muito bacana, e ela já está numa condição melhor, e lembrando da assistência que ele fez a ela num atendimento quando ele era médico aqui, né, no intrafísico, assim. Então, aquilo, ela pode ter esquecido várias coisas no choque da dessoma, enfim, mas aquela gratidão, aquela pessoa tão importante para ela, ela não esqueceu. E foi a primeira coisa que ajudou ele até a levantar um pouco a autoestima, né, quando ele tinha recém-chegado na Comunex. Bom. Uma teletertuliana agora é da Flórida, na Fatologia, na página 10, na terceira linha. Poderia ampliar a terapêutica gratulatória? Sim, a terapêutica gratulatória é o quanto a gratidão, o exercício da gratidão e o exercício assim teático, não só, claro que já começa muito na pensenidade, mas principalmente o exercício teático da gratidão é extremamente terapêutico. Consciência terapêutico, né? Quando você faz esse movimento, você sai de si, você às vezes consegue assim minimizar muitos processos de vitimização ou de baixa autoestima, ou, enfim, você consegue quase que uma espécie de autocura. Você se ajuda pelo fato de expressar a sua gratidão. Então, é você que muito mais que recebe do que objeto da sua gratidão. Tem uma condição de bem-estar muito grande, né? De felicidade muito grande, exato, né? Exato. Tem estudos, inclusive, da linha da psicologia, da neurociência, que demonstram, assim, através de testes, né? De pesquisas, assim, situações feitas em laboratório mesmo, de como que o estado do bem-estar, inclusive a nível cerebral, né, determinadas áreas do cérebro são ativadas a partir do momento em que a pessoa ela se mostra, expressa, né, de maneira sincera a gratidão por pessoas que ali, enfim, ela, né, se sente grata, né, pelas quais ela se sente grata. O perdão também tem essa O perdão também tem né? essa característica, né? Você faz uma correlação aqui, né, do perdão com a gratidão. Lá no final. Uhum. Em Fatologia, agora na página 9, Liana, na 9ª linha. Poderia comentar o abertismo para receber, abrindo mão do orgulho antidiscernidor? Sim. A gente já vê menos isso, mas ainda algumas pessoas têm dificuldade de receber alguma benesse, né? De receber ajuda, enfim, de se abrir para isso, de reconhecer que elas precisam naquele momento e de receber isso bem, né? E depois, claro, o processo seguinte seria a gratidão. Então, ainda é preciso a gente observar na própria manifestação se, por vezes, um certo orgulho, uma dificuldade pessoal de reconhecer que está precisando de ajuda e quem não precisa de ajuda, ou não precisou em algum momento, ou vai precisar. E se abrir para esse processo, né, da interassistência, né? A gente, muitas vezes, é assistido, além de assistente. Ninguém, pelo menos no nosso nível evolutivo, no meu pelo menos, consegue ficar no patamar só do assistente. É impossível, a gente é assistido também o tempo inteiro. E se abrir para isso é o primeiro passo, né, para... Essa questão de abrir mão do orgulho antidiscernidor, né, Eliana, isso é muito sério, porque às vezes a pessoa ela até tem mais facilidade de abrir mão de, digamos assim, objetos físicos, né,
Mas quando chega nessa intangibilidade de alguns traços, né? Então a pessoa ela caminha até, não, estou abrindo mão do dinheiro, não quero receber esse dinheiro, está tudo certo. Mas veja, às vezes tem algum procedimento ali que, na verdade, o ideal seria abrir mão do orgulho e pegar o dinheiro, entende? Porque o que impede a ela de pegar o dinheiro, né, que está sendo, por exemplo, dado, pegando um exemplo aqui, né, um caso assim, é justamente o orgulho, né? Então, a pessoa pensa que o abrir mão, tudo bem, é um exercício, não, eu vou abrir mão, não quero receber nada, de abnegação e tudo, mas o que está, muitas vezes, por trás ali, o que tem que ser trabalhado, né, o traço principal, o desafio principal, né, o exercício principal, a superação principal, é abrir mão de traços, né, de posturas, comportamentos, de crenças, muitas vezes, né? Exato. E pela essa intangibilidade fica, muitas vezes, mais difícil, né, da gente identificar isso, né? E tem pessoas muito boas em dar. Elas doam muito, elas se dão muito. Tem muita facilidade nisso. Mas quando é receber, nossa, aí a pessoa tem bastante dificuldade, né? E às vezes embaixo disso tudo pode ter esse traço desse orgulho, né? Traço. Tem um livro antidiscernidor, que é resultado de uma falta de discernimento. Tem um livro que é bem interessante, que mostra essa relação de pessoas que estão mais, como você falou, né, que tem mais facilidade de dar, outras que são mais tomadoras, assim, né, que tem uma postura mais de receber. E o livro chama Dar e Receber, e é de um autor americano chamado Adam Grant. É bem interessante, assim, porque ele faz uma análise, inclusive, no mundo corporativo, a nível de pessoas, ou grupos, né, de pessoas que tiveram maior sucesso, seja profissional, né, seja nas suas carreiras, a partir dessas características, de pessoas serem mais doadoras ou pessoas serem mais tomadoras, né? Ele traz... Fala aí. Alô? Tem um filme muito interessante, considerado um dos melhores filmes da história, que A Felicidade Não Se Compra, de 1948, né? Que ele mostra bem essa questão do orgulho, a questão da proex, a questão de dificuldade em receber, né? Muito interessante, muito ilustrativo esse filme. Felicidade Não Se Compra, eu me lembro desse filme. A minha pergunta a gente vê que a sociedade não valoriza muitas pessoas doadoras, né? E até, às vezes, talvez na nossa comunidade também, as pessoas mais doadoras ou mais dedicadas, mas na sociedade, são tratadas com desprezo, como otário, como imbecil, como bobo. Como é que você acha que a gente pode valorizar mais as pessoas doadoras? Eu acho que isso não é uma regra, Cláudio, porque há pessoas que doam apenas para ter esses reconhecimentos, essas placas. Então, há doações assim, né, e doações, né? Pessoas que doam justamente porque isso vai fazer a pessoa aparecer de alguma forma, ela vai ganhar algum tipo de retorno, ela já doa esperando esse retorno. Agora, eu não sei, eu acho que a gente vive hoje aí numa questão tão séria de inversão de valores, né, de desnorteamento mesmo geral, as pessoas não sabem mais para onde vão, quem são, o que fazer, quem ser, né, como se construir, e às vezes aquela pessoa lá que encontra uma sacola de dinheiro na rua e entrega na polícia né, considerado bobo, otário, enfim, né, e quem faz aí o jeitinho brasileiro de, né, dar um jeitinho de levar vantagem, ou ser safo, como se diz, né, se dá bem em tudo, isso parece que tem vitrine, tem galhardão, tem reconhecimento. Então, eu acho que é muito esse momento instável que a gente vive, a gente estamos meio desorientados, né? Assim, então, bastante desorientados. Em numerologia, Helena, na página 10, poderia comentar a gratidão enquanto mimo energético e a gratidão enquanto autorresponsabilidade retributiva? Certo. A gratidão enquanto mimo energético também, essa técnica, ele não está aí, mas essa técnica eu aprendi com o professor Oswaldo Vernet. Ele pesquisa o léxico e há itens tão interessantes que viram, né, itens dentro do verbete. Há acho que eu até anotei aqui, mas há uma ortopensata, professor Oswaldo, que ele diz que uma das formas
mais assim gentis de demonstrar gratidão é dar um mimo energético para a pessoa, né? Então, às vezes a nossa gratidão ela pode ser expressada por um mimo energético. A gente retribui, a gente dá um presente para a pessoa. Por que não, né? Acha tão gentil, a pessoa fez algo tão legal por você e você então dá esse mimo, né? Gratidão intelectual pode ter esse aspecto também. E outro que era a questão a gratidão enquanto processo retributivo, né? Estou encontrando aqui. Autorresponsabilidade retributiva. O último item, né? Eu acho que é o aspecto mais importante da gratidão. Você realmente retribuir aquilo que você recebeu. Tá ótimo você reconhecer, você falar, você expressar isso para a pessoa, botar no livro dos credores, dar um mimo energético, mas o melhor que você pode fazer é retribuir aquilo que você recebeu. Se aquilo lhe ajudou, você tem quase não, você tem o para-dever, né, o dever e o compromisso, né, evolutivo, intermissivo, de passar isso adiante. Porque os aportes são empréstimos, Cristina, que a gente recebe. Os aportes evolutivos são empréstimos para que a gente faça com que eles rendam. Então, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade retributiva, eu acho o aspecto mais importante da gratidão intelectual, né? E aí, para chatear, ninguém perguntou ainda, mas só para chatear, eu botei lá na unidade de medida, na página 9, a unidade de medida da gratidão intelectual é a GESCOM pessoal publicada. Então, não adianta a gente se enrolar, né? O pessoal da ciclo sabe assim, nossa, Helena, mas né, esse item aqui eu não gostei, então o pessoal brincando comigo, né? Assim, não, eu botei só para chatear, porque eu estou me cobrando isso também, né? É muito mais um lembrete para mim, de que essa é a retribuição, né, que a gente dá de verdade, né? E aí a gente entende, porque o professor Valdo chegava e perguntava, cadê o livro? Cadê o livro? Porque era... Exatamente, porque era um incentivo para nós começarmos já a retribuir, como você falou, né? O curso intermissivo, os aportes que nós recebemos até então. Bom, a gente morando aqui, né, aqui em Foz, na Cognópolis Foz, gente, com a holoteca, com o holociclo disponível, mas mesmo quem não mora, né, sendo amigo da enciclopédia, tendo acesso a todo esse acervo bibliomático, não, Fernanda? Tertúlias online gratuitamente. Então, assim, é uma abundância, né? Chega a ser com o Walter falar, gente, vocês estão sentados em cima de um pote de ouro, né? Com certeza. Como não desperdiçar isso, aproveitar e retribuir. Muito... A forma é fazer essa retribuição, né? Mental somática. Vamos lá, Rosa? Ok. Oi. Na Fatologia, página 10, terceira linha, a última frase, você podia falar um pouco sobre a gratidão mental somática antecipada, aliada ao perdão antecipado. Aqui eu peguei emprestado a ideia, né? Essa ideia do professor Valdo do perdão antecipado que ele trouxe para a gente. Ou seja, já perdoa antecipadamente qualquer mau jeito aí, né? Já se coloca nessa postura homeostática, né, assistencial do pré-perdão. E eu propus, então, a gratidão mental somática antecipada. Você já antecipadamente também já ser grato. Aí, né, tudo que você tem essa postura de gratidão a todo tipo de achega ideativa que chega a você e que vai chegar também, né? Obrigada a você. A outra pergunta também é da parafatologia, na terceira linha. Queria que você falasse um pouco, fizesse uma relação do reconhecimento às equipex de resgate de ex-intelectuais na baratosfera, relacionado com o tema da... Certo. A gente já sabe de algumas histórias aí, né, de intelectuais, escritores, enfim, de pensadores importantes que estavam, né, na baratosfera e que foram, de alguma forma, resgatados por amparadores. Né? Então, ex-intelectuais, que a intelectualidade por si só não garante nada, né? Também ter publicado qualquer coisa não garante nada, muitas vezes a gente, e isso pode ser a nossa história pessoal, ou de muitos de nós, ter feito um desserviço, né? Com o que se escreveu, com as ideias que a gente disseminou no passado, e de alguma forma, né, enfim, termina na baratosfera porque não fica bem, ou a postura pessoal também. Isso a gente sabe de alguns casos, né? Então, a gente sabe que há vários intelectuais, aí, escritores, que estão agora fazendo o curso intermissivo na Comunex Interlúdio e que, né, estão assim revendo toda
essa postura. Há algumas dinâmicas que acontecem, e eu não participo de todas, então pode acontecer em mais também. Há principalmente 2 dinâmicas aqui do CAEC, que eu participo, e que aparecem muito ex-escritores, procurando, assim, tentando trabalhar com a gente, reciclar seus processos, futuros, né, emissivistas que vão ressomar e que vão tentar aí se retratar e reescrever, enfim, tudo que escreveram, que talvez não ajudou muito a humanidade. Então, esse povo, eu acho que está sendo resgatado, foi e está sendo resgatado e vai ser. E quem sabe não é a nossa história também, né? Mas muitos de nós, nessa condição, não fomos alçados assim, né? Ex-intelectuais aí que estamos aqui agora se esforçando, né? Tentando fazer alguma coisa de mais útil. Na página 11, Eliana, em polinomiologia, pode aprofundar o polinômio artigo, verbete, livro, enciclopédia? Sim, aqui é um verbete, é um polinômio bastante usado em muitos verbetes, mas para cada verbete ele ganha uma leitura diferente. Aqui é a gratidão, né, intelectual que a gente tem pelos artigos que são escritos e que são esclarecedores, pelos verbetes, né, hoje já somos, olha, são 4.026 verbetes já publicados, fora mais 19 do professor Valdo, que ainda não foram, né, mas estão aí, compõem a enciclopédia. Depois os livros, gente, né, como os livros nos ajudam, os livros, os tratados, os dicionários e as enciclopédias, esta da Conscienciologia e outras também. Né? Então, é quase que esse crescendo aí, que pode ter vários, é um polinômio crescendo, que pode ter vários aspectos. Aqui no verbete é um reconhecimento a esses 4 tipos de GESCONs, né? E acaba que pode ser um crescendo também a nível de retribuição autoral, né, Eliane? Né? Um artigo, no verbetes, livros, até chegar na enciclopédia, né? Por que não? Em sindromologia, na página 11, a Teletertuliana pede para você aprofundar toda essa seção aí da sindromologia. Certo, na verdade eu fiz, né, realmente um único item que... E tá correto. Tá o último item, é o único item, o último né? item, agora que eu vi que tem... O último. Uhum. Ela pede da síndrome da banalização consciencial, isso, ou de todos, porque é o único item em que eu digo o seguinte... ela quer saber, podendo ser expressa, eu acho que pelas síndromes, eu acho que ela quer saber dessas síndromes aí, síndromes, né? Do autodesperdício, da dispersão consciencial, da despriorização e da banalização. Então, Aqui eu reuni uma série de síndromes que eu acho que elas são muito responsáveis pela ingratidão intelectual das consciências e de outros tantos problemas também, né, quando essas síndromes estão aí presentes, em conjunto ou separado, porque uma só já faz o estrago suficiente. Síndrome do autodesperdício, né, acho que é uma das coisas mais sérias, né, que é o meu tema de pesquisa, eu tenho verbete com esse nome, que é o tema básico do meu livro, né, o antidesperdício. Então, acho que isso é o mais sério, é a gente desperdiçar a si próprio. É ruim desperdiçar água, desperdiçar alimento, desperdiçar energia, tudo é ruim, mas pior é se autodesperdiçar. Né? Então, mas a gente falava tanto dessa oportunidade ímpar, dessa ressoma atual, com tanto aporte. Dispersão consciencial também é um risco sério, principalmente para os intermissivistas aqui, polivalentes, né? Muitos superdotados ou com um elenco imenso de trafores, e aí a dispersão assim, é uma coisa bastante recorrente. Pode fazer tudo bem, né? E às vezes fica perdido, até por falta de uma autopesquisa mais profunda, de saber exatamente qual é o seu ponto, né? Qual é a sua principal linha aí de trabalho a ser retribuído. A despriorização, que caminha junto com isso. Então, se eu me disperso é porque eu não priorizei. Se eu não sei onde ir e vou assim a qualquer coisinha que brilha, já me chama e me leva a saltar, né? De lá para cá, a conscientite saltuária. Então, isso é a questão de não ter prioridades, da despriorização. E da banalização, nossa, essa fecha não com chave de ouro, mas com chave enferrujada, que aí você banaliza tudo isso aí. Então, é caminho para, né, para a gente, enfim, para não dar certo, né? Mas isso tudo dá para reverter, dá para sair disso, né, rapidinho. É só vontade, né? Só querer. Bom.
A verbetógrafa professora Eliana, parabéns e obrigada por mais esse verbete tão essencial a todos nós. Em Estrangeirismologia, na página 9, como é hoje o seu modus vivendi com base na retribuição intelectual? O que mudou nesses anos todos de convívio morando em Foz? Olha, deve ter gente amiga que me conhece. Olha, eu fui assim, direcionando, eu fui priorizando, tentando fazer uma mega convergência do meu processo, que hoje eu sei, a minha proexis é uma grafoproexis, no sentido da revisão, não só da produção, mas da revisão, principalmente, do auxílio, né, do apoio a que outras consciências se expressem pela escrita, de várias formas, né? Então, eu venho fazendo escolhas de voluntariado, de projetos, né, de prioridades que levem, que convirjam com esse meu mega foco. E aí, é aquela economia de bens, difícil, não é, professora Cristina? Tanta coisa boa, né, para a gente escolher. De todas as coisas boas, quais são as melhores? E a gente tem que escolher a mais essencial, as mais essenciais. Então, eu faço essa escolha e eu tenho caminhado nessa direção. Então, o voluntariado em técnico científico, voluntariado na Enciclosapiens, eu sou parecerista da Editares, né, a gente, assim, de alguma forma, além de escrever, ajuda de alguma forma, ou tenta aí ajudar as instituições também que trabalham com a questão da escrita. Hoje esse é o meu modus vivendi, meu modus operandi, né? Mas falta muito, porque eu ainda me vejo desperdiçando, eu ainda me vejo despriorizando, a gente ainda escolhe assim na emoção, no processo de não saber dizer não para algumas coisas. Então, isso tudo é um aprendizado que a gente vai tendo e coloca aquilo que é essencial primeiro, e depois, né, atingiu aquela meta, refaz manual pessoal de prioridades e vão surgindo outras, né? Mas se conhecer, daí é fundamental, né? Sempre autopesquisa, permeando tudo. Autopesquisologia é sinônimo de conscienciologia, dizia o professor Valdo. Se conhecer para saber o que tem a ver com você, isso. o que lhe interessa, quais são trafores seus, ou desejo de conhecer aquela área e de investir naquilo, né? O que te faz sentir bem, né? Exato, aquilo que você tem familiaridade. Que você tem familiaridade, que você se sente em casa. Bem, que se sente motivado para fazer, exato, né? Que se sente feliz fazendo. Tem as dificuldades, tem os desafios inerentes a todo tipo de empreendimento. Exato, né? com certeza. E ProEx também não é algo assim extremamente fácil, mas não pode ser algo sofrido, doloroso. Ou impossível, né? De se atingir. Isso. Porque hoje a gente vê assim, principalmente, né? Não só... Não vou falar do ambiente da CC, vamos falar de um todo, assim, pessoas insatisfeitas, né, entrando já em quadros de depressão, né, e com aquela ideia, ai não, porque eu tenho que permanecer fazendo isso, tudo mais, como se fosse uma sina, não, né, dentro do paradigma consciencial e principalmente da ProEx, a pessoa tem que se sentir bem, feliz, não é isso? Produtiva, mas feliz, alegre, né, com motivação, motivada. Motivação, né? trabalho, lazer. É um mote, né, nosso. Mas começa pela motivação, né? Isso não é trabalho, lazer, motivação, é motivação, trabalho e lazer. Começa pela motivação. Nessa ordem. É nessa ordem, né? Nessa ordem. Eu vou terminar aqui. É nesse item que você quer falar? Ainda dentro dessa linha de raciocínio da Eliana, então você acha, Eliana, que existe uma estilística retributiva? Pode repetir essa tua última expressão, estilística? Como é que eu posso me colocar? Você falou que existem os trafores, a maneira de os interesses pessoais, e você foi afunilando e vendo o teu caminho, é isso? Isso. Então, ainda dentro dessa linha da retribuição, existe então uma estilística própria? Eu acho que a gente encontra, cada um encontra, né? essa linha, esse estilo pessoal, né? Eu gosto muito de escrever verbete, de revisar verbete, me identifico muito com essa estilística da chapa verbetográfica, da mega síntese de um verbete, né? Também gosto muito de escrever de uma outra forma, mas assim, onde eu mais produzi até hoje, né?
e a gente está com outras produções aí a caminho, mas foi dentro de verbete, porque eu encontrei esse meu jeito, esse jeitão. E eu acho que cada pessoa encontra o seu, você vai encontrar o seu, com certeza. Né? Nesse sentido, quando você vai... Quantos verbetes você já tem defendido? Esse é o 53. Olha, muito bom. 53. Já passou da marca dos 50, Passei né? da marca dos 50. Parabéns, muito bom. E em Pensenologia, na página 9, no último item, de quais formas podemos expressar nossa gratidão a todos os bolsões holopensênicos, mentais, somáticos e homeostáticos? Bom, a gente pode expressar gratidão principalmente retroalimentando esses bolsões holopensênicos homeostáticos, primeiramente com os nossos ortopensênicos, com as nossas reciclagens e mudanças pessoais, porque é isso que faz com que a gente se conecte com esses holopensênios, né? E aí eu coloco também os mentais somáticos, ou seja, esses bolsões intelectuais favoráveis, libertários, esclarecedores ao longo da história da humanidade. A gente teve a ver com isso, tem a ver com isso, né? E terá também. Nós estamos construindo aqui um imenso bolsão mental somático, homeostático, interassistencial da conscienciologia. Então, acho que essa é a principal retribuição e gratidão. Trabalhar firme para manter, né? Manter essa ideia, expandir essa ideia, né? Em futuras ressomas aí, a gente vai ser os principais beneficiados. Nós vamos estar retomando esse trabalho que a gente está ajudando aí a sorreguer hoje, né? E que a gente já recebeu ele muito bem estruturado. Por vários amparadores, né? Acho que esse reforço que você colocou da ortopensenidade é muito importante, né, Eliana? Assim, o nível da nossa pensenidade, nós pensarmos positivos, pensarmos... pode parecer um jargão esse negócio de pensamento positivo, mas eu acho que é algo que a gente tem que frisar bem, entendeu? Termos pensamentos mais homeostáticos, mais positivos, mais em prol da saúde, né? Olhar o outro, as pessoas... Então, com esse filtro da saúde, do saudável, do positivo, né? Da valorização. A gente via muito o professor Valdo fazendo isso, né? Nossa, fulano de tal, olha aqui, é o máximo, né? E colocava todo mundo para cima. Então, essa lente, esse olhar pelo trafor, pelo que a pessoa tem de bom, né? Pelo esforço, inclusive, que todos nós estamos fazendo, no sentido de estarmos melhorando, acho que isso é realmente uma retroalimentação bem importante, principalmente no contexto planetário que a gente vive, né? Então, é bem importante. E uma retribuição, como você está muito bem colocando aqui, incentivando, da ortografopensenidade, né? Começar a produzir obras, sugerir obras também que tenham, né, essa linha, né, que tenham essa energia mais positiva, mais saudável, que né, mais homeostática, que reforça justamente esses bolsões, né? Na fatologia, na página 12, não. Eu acho que não é fatologia. Bom, né, na página 10, talvez, aqui, vamos ver. 9? Na 12ª linha, na página 9. Então, Quais as suas dicas, na 12ª linha, quais as suas dicas preciosas para vivenciarmos o fato de lidar bem com a ingratidão dos assistidos? Olha, isso não é fácil, hein? Não pense que está escrito aqui que está resolvido tudo. Até convido vocês também a darem a opinião de vocês aí, quem está presente. Mas, assim, eu aprendi uma técnica há alguns anos com a professora Malu Balona num curso, chama assim, técnica de dar um caminhão de razão. Então, gente, isso funciona, que é uma beleza. Dá um caminhão de razão, porque a pessoa não interessa se ela tem razão ou não, a vida inteira não tem mais isso. Você dá um caminhão de razão, você pede desculpas, perdão, né? Você se coloca assim, realmente numa postura de, puxa, se eu pisei na bola com você, você tem toda a razão de estar chateado, enfim, dá o caminhão. Né? E assim, com os 4 pneus bem cheios e bem carregados. Gente, isso desassedia e desarma na hora. Os assediadores, eles ficam sem jeito, sabe? Caem fora, porque você não alimenta o processo. Então, essa é uma das técnicas que eu falo bastante para as pessoas, porque eu faço isso, eu tento fazer isso o tempo inteiro. Dar um caminhão de razão para outra pessoa. E, claro, e depois também
lidar, né? Porque não é fácil. Às vezes você, principalmente quando pega assim uma coisa que às vezes ainda me pega, e eu digo aqui, já disse em outros verbetes também, que é vaidade intelectual. Então, sabe, a gente que mexe com isso tem que ter muito cuidado, que ainda tem aqueles traços assim, né? A gente tem trafares também, claro, né? Muitos. Então, assim, quando alguma coisa que você se sente assim subestimada, menosprezada, né? Menos desvalorizada no processo intelectual, isso ainda é um pouco difícil para mim, né? Engolir seco e dar uma caminhada de razão, mas eu tive recentemente uma experiência que eu fiz isso e foi muito bom, acho que eu consegui dar uma virada. Mas não é fácil, gente, se vocês têm dicas aí também, me deem, essa é a minha, mas me deem porque isso aqui não é muito fácil não, a gente lidar bem com a ingratidão. Com a ingratidão, né? Exato, alheia. 3 dias atrás, eu estava discutindo até com um colega lá no colegiado, uma situação, e aí, nossa, a pessoa disse uma coisa assim que é uma frase que cognitivamente eu conheço, eu já sei, né? Mas no contexto ali, e talvez possa ser aplicada, a pessoa virou para mim e falou assim, Cristina, abaixe todas as suas expectativas. Não tenha expectativas, assim, no sentido, não espere que as pessoas, as situações, os contextos reconheçam, né? E vão, enfim, atender o que você pensa que é o melhor, né? E não estou falando que seja o que eu penso realmente seja, mas o que eu penso. Então, a pessoa falou assim com uma tranquilidade, e aquilo fez um efeito, né, sabe, em mim, assim, na minha pensenidade, na minha manifestação. Deu uma esvaziada tão boa, assim, no sentido, sabe, de tá ainda falando, nossa, mas que coisa, Cristina, abaixa as suas expectativas. Ok. Então, agora meu mantra do mês é, vamos abaixar as expectativas, acabar com as expectativas, porque aí, tudo certo, né? Você não... Quer dizer, com relação, né, principalmente ao que vem de fora, as expectativas pessoais, é bom sempre que você tenha as suas metas e tudo, né? Mas, olha, abaixa as expectativas. Ok? Já deixo aqui minha gratidão para o colega, entendeu? Que me assistiu. Pré-gratidão, questão antecipada. Já deixo aqui a gratidão ao meu colega que me assistiu nesse momento, dando essa dica. Baixa as expectativas. Então, não tem expectativa de que, né, nossos assistidos vão nos ser gratos, né? Se não tem essa expectativa e você faz o processo, né, muito mais assim, por fazer a coisa correta, por ponderar, você não a ingratidão ou não reconhecimento não vai lhe chatear, porque você não estava contando com isso, não era isso que vinha na frente. E como você falou, né, assim, a própria pessoa se sente tão bem com isso que ela em si já, ao ser grata, ela já se cura, né, como você mesmo colocou. Fatologia, página 9, final da 5ª linha. Pode elucidar o acervo pessoal de artefatos do saber, autoenciclopédia, recebido ao longo dos séculos? Sim, quando a gente começa a estudar um pouco mais, e eu pessoalmente não tive na minha formação lá de ensino fundamental e médio, uma formação mais qualificada em termos da filosofia, dos clássicos. Eu lia muita coisa por minha conta. E quando você começa a adentrar um pouco mais isso, aí vem um sentimento profundo de gratidão de quanto conhecimento, de quanto você recebeu, né, ao longo dos séculos, de conhecimento. Se a gente for pensar, hoje são no mínimo 3.000 anos, né, em que há registros escritos de obras, enfim, do conhecimento humano, da história humana, enfim, e que, de alguma forma, ao longo das vidas, a gente vem se servindo disso. Então, são 30 séculos, né, que a gente deveria ser grato de estar colhendo todos os frutos disso, né? Então, é essa a ideia. A ideia é que a gente possa, se a gente tivesse mais lucidez, mais memória, depois a gente pode até falar da relação gratidão-memória, que o Sr. Waldo fala muito disso no léxico, a gente seria muito mais grato por toda essa, né, essa bagagem, como também fala o professor Hernani Brito, a partir de um autor, essa grande conversação que a gente tem feito secularmente com a sabedoria, com a inteligência, com todas as escolas, com todos esses pensadores, e que a gente
colhe isso hoje, né? É então, verdade. ser grato a isso, né? Nesse sentido, a gente formando a própria enciclopédia pessoal de conhecimento. Eu vou aproveitar essa tua resposta, Eliane, e vou pedir que você vá lá na página 12, na Historiologia, e fale um pouquinho para a gente dessas linhas aqui, né, desses movimentos intelectuais que estão esses 6 que você enumera aqui. Uhum. Aqui eu tentei assim enumerar talvez os que eu consegui pesquisar e que de alguma forma já aglomeravam, já aglutinavam vários, né? Na própria ciência, né? Quantos cientistas, né, cosmoéticos, desbravadores da cientificidade de todos os tempos, da antiguidade e hoje, atualmente, né? Também hoje. Então, a ciência, ela tem tido uma contribuição, a gente nem contesta isso, apesar de toda a ciência ainda imatura e anticosmoética, mas essa linha de conhecimento ainda é uma das que mais tem contribuído para a humanidade. A filosofia, principalmente a filosofia greco-latina, e também os filósofos aí, também mais contemporâneos, né, de todos os séculos, gente, como eles colaboraram, contribuir, como a filosofia contribuiu para que nós pudéssemos nos entender e tentar nos encontrar, né, enquanto consciência e evolução, com alguns desvios aí da própria filosofia, mas, enfim, muito positivo, não dá para não ser grato a todo esse cabedal aqui. O próprio humanismo, né, em todos os tempos, as linhas humanistas que tentavam resgatar o processo, né, do humano diante do obscurantismo das religiões, das autocracias, dos absolutismos, de todos os tempos, de todos os tipos. As ideologias, as libertárias, notadamente, né, não sanguinárias, mas libertárias e assim ampliadoras aí da mentalidade humana de todos os tempos. O iluminismo, né, aí que a gente não tem como não se dar conta de como o iluminismo foi importante, é importante, a gente colhe os frutos ainda. E aqui eu não vou poder perder o gancho, Cristina, vamos lá, de fazer um jabá aqui. Olha, a Enciclosapiens lançou obrigada, Fernanda. Essa semana lançou uma chamada de trabalhos para o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. Primeiro, com a temática desse primeiro encontro, chama Do Iluminismo à Para-Iluminismologia. Vai ser no dia 19 e 20 de agosto, aqui, em Foz do Iguaçu, no auditório do CAEC, e a chamada de trabalhos para todos os pesquisadores não é exigido que seja verbetógrafo, tá, pessoal? Não é exigido que seja, né? Qualquer pesquisador dessa temática, né, pode enviar trabalho. Vocês podem acessar esse trabalho no site da Enciclosapiens. A chamada de trabalhos está disponível no site da Enciclosapiens, né? Quer falar aí o site da Enciclosapiens? Isso, é o www.enciclosapiens, esse em si com Y, tá, gente? Enciclosapiens, 2s.com. Também está no ICGE, né? Na página de chamadas de trabalho, também está naquele grupo do Facebook, chamadas de trabalho da CCCI, e está aqui na entrada do tertuliário, na recepção do CAEC, em outros locais. E qualquer dúvida, se vocês não conseguirem encontrar, manda um e-mail para nós, contato@enciclosapiens.org, que a gente envia a chamada. E a gente convida vocês, então, a participarem, porque a gente vai estar discutindo exatamente essa grande contribuição. E que hoje a gente, né, tem a proposta do professor Valdo de que se vive hoje a para-iluminismologia, segundo tem no DAC, que é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências do holopensene e da cultura do iluminismo, evoluído, proposto pela conscienciologia, com bases na multidimensiologia consciencial ou existencial. Então, eu sei que é enorme, assim, né, do iluminismo até agora, mas a gente aí convida vocês a participarem. Eu acho que esse tipo de evento, Cristina, como o próprio pai tem feito com muitas turmas e grupos assim que rende essa homenagem a tantos pensadores importantes, a consecutivos, agora vai trazer a questão do renascimento, e outros cursos têm trazido também. A gente, então, agora presta essa gratidão e resgata, né, a nossa própria história, né, com essa proposta aqui desse evento. Tá? O renascimento, a Consecutivos vai nos dar um banho de loja agora, né,
logo mais aí com a Semana da Serexologia sobre esse tema, né, abril. Enfim, teríamos... E amanhã começa um pai na reaprendência com a temática do renascimento. Isso, também. Revolução Científica e Iluminismo. Revolução Científica e Iluminismo, isso, né? As precursores então, a série agora... A gente está com isso no ar, né? Essa questão, o negócio de iluminismo está no ar aí, a gente então vamos trabalhar nesse todos sentido. Os movimentos, de acordo aqui com a sua definição, com a sua proposta, de certa forma também gratulatórios, né? Nossa produção, o fato de nós estarmos nos reunindo, tratando desses temas, evocando, né, essas ideias que foram importantes ali no passado, fazendo um resgate, uma releitura, né? Daqueles principais pontos, à luz do paradigma consciencial, então... E que daí saiam várias GESCOMs, né, Eliana? Com certeza, a gente espera. Livros, artigos, anais, né? Isso, com certeza. Acho que vale lembrar que o evento da Reaprendência, PAI, é Programa de Aceleração da Erudição. Não tem nada a ver com pai religioso, não. Ah, sim, era gratidão aí. É porque a gente está falando de gratidão, né? Tá certo. Obrigada. Eliana, na atributologia você fala em inteligência gratulatória. Quais seriam os elementos que nós teríamos que ter discernimento ou prestar atenção em relação ao desenvolvimento dessa inteligência? Já se sabe que memória, né, é uma delas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza, Miriam. Aqui a proposta é que a gente possa ir construindo essa inteligência gratulatória. Acho que algumas pessoas podem ter ela mais envolvida, mas eu acho que não é a realidade da maioria de nós. E você trouxe a questão da memória, que é bem importante. Dentro do léxico de ortopensatas, quando eu pesquisei o vocábulo gratidão, ingratidão, enfim, tudo ligado a isso, apareceu muitas ortopensatas ligadas à memória, professora Miriam, que o Valdo diz o seguinte, que sem memória não tem gratidão. O que nos faz ser gratos é exatamente a memória. E é uma das coisas que a gente, às vezes, tem mais dificuldade, é com a própria holomemória. Até a memória da ressomatória, às vezes, fica, né, também, a gente esquece coisas importantes. Então, essa conexão, essa inteligência gratulatória, acho que ela caminha junto com a inteligência evolutiva, claro, e com essa auto-imersão no sentido de resgatando a própria memória, a própria holomemória, e vão surgir, com certeza, muitos bolsões, pessoas, movimentos, épocas, enfim, né, que a gente vai reconhecer como devendo, né, gratidão a isso tudo. Então, eu acho que é bem importante a gente, talvez, incluir entre as inteligências aí, essa inteligência gratulatória. Essa expressão não é minha, eu pensei ela de algum dos verbetes que já está publicado, talvez acho que é o da professora Adriana Lopes, né, que já está publicado, tem vários verbetes sobre gratidão na enciclopédia. E aí é uma qualificação dos vários tipos de gratidão, né? E eu recomendo muito o verbete Revisão Gratulatória Diária, da professora Adriana Lopes, que eu acho que é nesse verbete que está essa expressão, dessa inteligência gratulatória. E aí, Miriam, não tem como desenvolver isso sem a questão da memória, né? De valorizar a memória, buscar, né, a gente resgatar a própria memória em todos os níveis, que seja intermissivo, seja, né, uma memória serexológica e atual também. Obrigada. Página 11, Liana, na polinomiologia. Por favor, detalhar o polinômio conhecimento popular, conhecimento teológico, filosófico, científico, conhecimento conscienciológico. Bom, aqui é como também se fosse quase que uma caminhada, né? O senso comum, o conhecimento popular. Quem não produziu isso em algum momento ainda, talvez ainda de vez em quando passe por essa linha? Tem sua importância? Tem. Sejamos gratos, com certeza. Conhecimento teológico, né? A gente aqui é bastante assim heterocrítico com a questão da religião, mas ao longo da história, se a gente estuda um pouco mais, a gente reconhece que houve momentos, principalmente na Idade Média, que o conhecimento, e principalmente o conhecimento da antiguidade, greco-latina e muita coisa, se
preservou, né, em função também do processo da religião, né, do processo teológico dentro dos mosteiros, das bibliotecas, com os monges copistas, enfim, mesmo com algumas coisas bastante controversas, haviam muitas consciências naquele tempo que estavam dentro da religião, porque era uma das poucas formas de se alfabetizar e ter acesso a algum conhecimento. Ou você era religioso ou você era da alta aristocracia, apesar de que há muitos aristocratas e membros das famílias reais e nobres que eram totalmente analfabetos. Então, isso também não garantia nada. Mas, às vezes, era a forma da pessoa, né, ter acesso a alguma coisa. Então, reconhecer que o conhecimento teológico, com todas as ressalvas e toda a postura descrenciológica nossa hoje, ele teve um papel também. E provavelmente nós passamos também por essa escola, muitos de nós. O filosófico, sem dúvida, o científico é quase um crescendo, né? Até chegar, então, no paradigma consciencial, que de alguma forma abarca, né? e fica maior, e entende, compreende e vai adiante de todas essas linhas de conhecimento. Agora, sobre as suas, na seção da ortopensenologia, né? A segunda ortopensata que você menciona sobre a gratidão, né? Isso, a gratidão está entre os trafores mais significativos da consciência. Quanto mais evoluída a consciência, maior o grau de gratidão. E aí a Télia Tertuliana pergunta: podemos considerar o sentimento universal de gratidão como a recuperação de megacons? De alguma forma, sim, se a gente relacionar com essa questão da memória, né, que foi muito bem assim relacionado, e eu me dei conta disso estudando o léxico com esse verbete de gratidão. E aí o professor Valdo diz assim: a gratidão existe devido à automemória. A ingratidão obstrui a memória. A memória ajuda na gratidão. A gratidão sustenta a memória. Veja que interessante, a gratidão sustenta a memória. É o contrário também, porque se aquilo que você é grato, aquela situação, aquela pessoa, aquele momento que lhe ajudou muito, aquilo fica registrado na memória. Então você vê que é um processo aí de retroalimentação. E, enfim, né, ele passa por várias ideias sobre a memória. Ingratidão, 2 pontos. Mega distúrbio mnemônico. Interessantíssimo isso, porque a pessoa ela não é grata quando ela não lembra, né, de tudo que ela já recebeu. E se não há memória, não tem gratidão. São todas ortopensatas, né, professor Valdo, nesse sentido. Então, acho que realmente ela tem razão. Você vai recuperando cons, você vai aumentando a sua memória, o seu autoconhecimento amplo, né, profundo, e você vai se tornando cada vez mais grata. Gente, só para avisar ali, a gente vai arrumar. Ali não é ortopensenologia, tá? É ortopensatologia. Vamos corrigir lá para ir direitinho para a enciclopédia, tá, gente? Eu li aqui e falei, tem alguma coisa. Até que eu falei ortopensatologia, eu falei, não. Tá certinho. Ortopensatologia. Não que os ortopenselos não sejam bons, mas não é o nome correto dessa sessão. Isso mesmo, marcar aqui. Agora, em voluntariologia, na página 10, a sua última expressão, professora Eliana, o voluntariado conscienciológico do espremedor de cérebros, tertuliário. E aí a Télia Tertuliana pergunta: por que você considerou o tertuliário espremedor de cérebros? Não foi você, né? Foi o professor Valdo que considerava. Não fui eu, né? E aí ela questiona: ali faz o verbetógrafo se sentir exprimido? Olha, eu queria ter criado essa expressão muito bacana, mas não foi, não. Foi o professor Valdo que chamava o tertuliário de espremedor de cérebros. Por quê? Não só do verbetógrafo, de todo mundo que está aqui, do teletertuliano também. O que é o espremedor de cérebros? Nos faz pensar, nos faz debater, nos faz refletir, nos faz avaliar, estudar mais. Então, é nesse sentido, né, que a gente tem que dar um pouco mais, né, espremer um pouco mais. E assim, eu vou dizer para você, se você não tem experiência aqui do papel aqui, né, do chapéu de verbetógrafo, espreme, mas espreme delicadamente, é uma coisa muito boa, não dói e vale a pena. Eu convido você a vir aqui
né, espremer um pouquinho, mas olha só, sai coisa boa. Com certeza você vai gostar do resultado. São os aparadores espremendo, né? Exato. São os aparadores espremendo, né? Não é sofrido, é prazeroso, né? E é nesse sentido, então, né? Porque essa estrutura aqui, ela foi feita para isso. É chamada também de debatódromo, né? É para a gente aqui pensar e debater e gerar novas ideias, né? Extrair o que tem de melhor do nosso cérebro, do nosso paracérebro, né? Extrair aquele sumo mental somático. Quanta ideia boa sai aqui, né? É verdade. Eliana, uma questão um conceito que é importante é o conceito da crise de crescimento. Talvez seja importante falar. É porque a pessoa busca a crise de crescimento. Não é a verbetógrafa nem a Epicom que vai impor essa crise na pessoa. O próprio Ola Pensene na Conscienciologia como todo, a pessoa já lida com a crítica de forma diferente, já lida com a própria relação, mais uma relação mental somática. Não é uma relação assim que você vai espremer o outro no sentido de competir, como a gente vê aí fora, ou de apertar a pessoa no sentido de vampirizar, mas assim essa crise de crescimento, acho que é um conceito importante para falar para o debatódromo, né? A pessoa já entra, quando já chega no CAE, ou qualquer IC, ela vai sentir essa crise de crescimento e ela tem que estar preparada para isso. Né? Acho que sentir esse incentivo, né? Acho que é um incentivo ali, às vezes nem tão perceptível num primeiro momento, mas um incentivo, um ambiente todo favorável para a pessoa, por ela mesma, né? E acelerando, né? De uma forma mais consciente, mais técnica, mais sistemática, né? A própria evolução, né? E sabe quando a gente chega aqui as primeiras vezes, eu chegava aqui, eu ouvia mesmo, eu não morava aqui, às vezes não entendia quase nada. Então, assim, calma, tenha paciência, vai estudando, vai lendo, vá participando, né? Vai se apropriando das ideias e dos termos, e daqui a pouco você já está. Mas eu quero aproveitar, Cláudio, interessante essa sua ideia de crise de crescimento. Eu fiz uma relação aqui agora com o verbete, acho que eu nem coloco aqui dentro. Às vezes, a sua conscientização de que você tem uma retribuição a dar na questão mental somática gera crise de crescimento. Mas que boa crise, que venha. Aí você diz, não, eu preciso organizar minha vida para escrever, para retribuir isso, essas pesquisas todas, esse trabalho todo. Eu preciso me inserir na enciclopédia da Conscienciologia, eu quero participar mais, quero participar desse evento científico da minha IC, escrevendo um trabalho. Então, a gente entra em crise de crescimento. Mas acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer mesmo essa crise para nos fazer andar para frente, né, um pouquinho. Mas tem também o formato dele, ó. Não parece um comedor de laranja? Lembra um pouco, né? Com essa... E é laranja, né, do lado de fora, né? E é meio laranja, né? Meio amarelo alaranjado, né? Amarelo alaranjado, que é justamente para me lembrar o mental soma, não é isso, Fernando? A ideia. Amarelo imperial, então. É o nome técnico, amarelo imperial. Para lembrar, chamar a atenção do mental soma, né? É isso mesmo. Muito bem. Em Crescendologia agora, Eliana, na página 10. O Crescendo, Mecenas em Retrovida e Mecenas Cosmoética Atual. Poderia expandir? Sim, a gente vem trabalhando aí um pouco essa ideia de mecenas, de mecenato, né? Nós temos até um projeto da Editares, né? O programa Mecenas, que é as pessoas que podem ajudar, né, a produzir, a financiar a publicação de livros, notadamente reedições do professor Valdo Vieira. Algumas importantíssimas, esgotadas, tratados, né, que a gente tem que ajudar, sim. Mas, de alguma forma, também, a gente tem recebido muito apoio de mecenas cosmoéticos aqui na Conscienciologia. O próprio programa Amigos da Enciclopédia é um programa de mecenato cosmoético, né, conscienciológico, né? As pessoas que contribuem financeiramente, uma adesão anual, para que a produção da enciclopédia, para que o tertuliário, a Holociclo, a Holoteca e algumas estruturas básicas do CEEC possam estar de portas abertas e ainda funcionar. Então, isso é um mecenato, e que a gente ser grato a esses mecenas, né, é importantíssimo. E a gente vê em alguns estudos aí, serexológicos, que a pessoa foi mecenas também, em outras vidas, da arte, da cultura, né, da intelectualidade, e atualmente ela tem também a tendência a continuar sendo mecenas hoje já de muito mais de GESCOMs tarísticas, e às vezes até de prédios, construções, né, que tenham esse objetivo evolutivo. Então, que é uma das maneiras também, né, de expressar a gratidão, exatamente, né? É uma das maneiras
Não é bem, assim, é intelectual no sentido de incentivar obras intelectuais, mas também é uma maneira, né, de expressar a gratidão. E o mecenas também, ele talvez esteja retribuindo o que ele recebeu. Às vezes mais facilidade, né, em lidar com dinheiro, em ter tido, enfim, um aporte financeiro. E isso é uma forma de retribuição também que ele faz, né? Não é só porque ele é tão bonzinho, é porque é quase esse para-dever aí que a gente tem em mente o tempo inteiro. Muito bom. Agora, em maniologia, na página 11, Eliana, a mania de não dizer obrigada. E aí a teletertuliana faz a seguinte complementação aqui à pergunta, né? Interessante como a palavra obrigado ou obrigada é ambígua. Será que deveríamos encontrar outra palavra para expressar gratidão que não seja ambígua? Olha, há muitas palavras do nosso neuroléxico, né? Nosso léxico usual, que elas têm uma base extremamente discutível e às vezes até anticosmoética. O obrigada é assim, eu estou obrigada, né? Eu tenho que, né, me sujeitar de alguma forma, eu estou obrigada a um compromisso de retribuir, esse seria o lado melhor até da palavra, né? Olha, se você pensar um neologismo aí mais interessante, sugere aí para a gente. Gratidão de grata. Quando eu sou grata. Obrigada. Aí depois pode ver os vários idiomas. Você sabe que eu não vou lembrar o nome do linguista, mas eu tenho isso salvo, se você te interessar, porque até para essa teletertuliana eu tenho isso salvo num vídeo, em que ele vai falando justamente dessa etimologia. Ele é português, né, de Portugal, e ele vai falando dessa etimologia da palavra obrigado. E ele dá uma ressignificação em que esse obrigado é, dentre todas as outras línguas, inclusive do próprio espanhol, graças, aí ele passa para as línguas anglo-saxônicas, o thanks, o thank, e vai caminhando lá pelas árvores linguísticas, né? Que esse obrigado que inclusive só existe em português, né? Essa raiz etimológica dessa retribuição do português, que até no espanhol é graças, gera um vínculo, uma conexão entre as pessoas. Eu não saberia agora assim detalhar qual foi a base etimológica ou linguística que ele utilizou, mas ele fez uma defesa positiva e enaltecendo essa raiz etimológica da palavra, do termo obrigado, no sentido de trazer mais conexão, mais relação, mais interação entre as pessoas que estabelecem esse vínculo, né, de gratidão, alguma coisa assim. Eu vou resgatar isso, tem um link que eu gravei. Quando eu vi, eu falei, isso é interessante, porque já ouvi, enfim, pessoas que não dizem obrigada, justamente por essa. Eu não sou obrigada a nada, eu não me sinto, né, não tenho obrigação de fazer nada. Então a pessoa fala, sou muito agradecida, né, sou agradecida, né, sou grata. Mas, e aí, em função disso, eu falei, é interessante. Quando eu ouvi essa defesa, foi até na abertura de um discurso que ele fez, que ele agradeceu, falou obrigado, e aí aproveitou para dar esse enfoque. Vou resgatar isso, te passo, depois a gente pode voltar a discutir isso. Você é uma estudiosa também aí das palavras, vai ser bom a gente falar. E você falando me fez pensar o seguinte... De alguma forma, se a pessoa diz obrigada, ela está obrigada a retribuir o que ela recebeu. De certa maneira de alguma forma, talvez fosse uma das formas, né? E você sabe que na área do direito, só pegando um gancho aqui, existe uma discussão um tempo atrás, né? E o professor Jaime, assim, nosso mentor grande, ele levantava muito essa condição da obrigação, né? E falava, não, obrigação é uma palavra muito pesada e que gera uma carga, né? Uns falavam até que tinha, assim, um pendão mais religioso, porque era como se fosse um castigo, né? E todo um trabalho nosso, em termos, assim, né, até com relação à paradireitologia, de nós fazermos a leitura dessa obrigação, como você falou, como um para-dever, entendeu? Como algo que a pessoa não se senta intimidada, nem não é uma heteroimposição, né? É uma obrigação que parte da autonomia da consciência, né? Ela mesmo, que seria assim a nossa orto-auto-absolutismo, né? A própria pessoa, ela se coloca
de uma forma orto-auto-absoluta, né? Num sentido de fazer algo. Ela, de certa forma, se obriga mesmo a fazer algo, e por que não? Né? Então, tinha discussões assim, a respeito da pertinência ou não, né, da obrigação dentro dos estudos lá do paradireito, até da assistência e tudo mais. E aí eu acho que quando o Valdo trouxe da orto-auto-absolutismologia, ficou mais entendido, né? Ele falava, não, mas não precisa ter problema com essa palavra obrigação, né? Porque a própria pessoa se obriga a fazer algo positivo, né? Muito bom isso. Vamos lá na fatologia, na página 9, na 5ª linha. Poderia comentar como foi sua vivência com o retorno aos autores dos livros lidos na Ressoma ao produzir os próprios? Sim, está sendo a experiência. Está passando por ela. Está sendo, né? Agora eu estou na reta final aí do processo da produção de um livro pessoal, na Editares, e logo ele vai estar aí chegando. Então, eu vou começar essa retribuição em termos de livro. Mas eu acho que eu já faço uma retribuição a tudo que eu já li, aos autores que eu li, todo o conhecimento que eu recebo e oportunidades, porque eu escrevo muito há muito tempo, né? Minha primeira profissão e formação universitária foi no jornalismo. Eu trabalhei por 10 anos nessa área, depois na psicologia continuei escrevendo muito, e na conscienciologia também escrevo bastante, e me enrolei bastante com o livro, mas agora estou tentando desenrolar, né? E depois, claro, também seguindo uma sequência de produzir aí outras GESCONs também. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente não tem muita saída, né? O retorno que nós temos que dar para aqueles autores que nos ajudaram é ser também autores que vão ajudar outras pessoas. E, gente, a nós mesmos, né? Brincadeira, a gente vai... Isso é quase que egoísmo, no sentido de escrever algo, principalmente o primeiro livro, o Sr. Valdo falava muito nisso, que ele seja uma espécie de... Um livro até... Ele pode ser simples, pode ser muito... As suas primeiras reciclagens, experiências, para você reencontrar ele imediatamente numa futura Ressoma e, né, talvez já sair assim num patamar melhor, você não repetir todo aquele processo que talvez tenha gerado a superação que gerou, né, a técnica que você mostra no livro. Então, eu acho que não tem saída. E livro é para todos nós, essa coisa de eu não sou para isso, intelectualidade não está na minha proexis. Isso, a gente não combinou isso no curso emissivo, não, hein? A gente combinou que a escrita era transversal à proexis de todo mundo. Perfeito. Então, não vamos tirar a caneta fora, não. Né? O corpo, a mão, a caneta, porque a gente é muito inteligente, é grande sinal, Miriam, de gratidão intelectual, de inteligência gratulatória, a escrita. A produção, né, qualquer tipo de GESCOM que seja assistencial, que seja dentro do que pode carística. Né? E com a defesa de 53 verbetes, né, Eliana, já tem praticamente um livro aí, se a gente considerar uma média de 4, 5 páginas por verbete, 50 já ultrapassou, 53 verbetes já ultrapassou as 200 páginas aí escritas, né? Já dá uma GESCOM, muito bom. Ainda agora na página 10, em tecnologia, poderia comentar a técnica de considerar empréstimo às achegas intelectivas recebidas? É isso que a gente de alguma forma falou, né, ao longo de toda essa apresentação, considerar quase que uma técnica. Você recebeu, você retribui, você devolve. Eu uso essa técnica, assim, que eu já falei aqui em outros verbetes, mas eu volto porque a circularidade eu acho que é importante. Eu valorizo todas as minhas vivências, autoexperiências, parapsíquicas ou não, pesquisas, eu vou desengavetando tudo, Cristina, sabe? Eu não deixo na gaveta. Então, dificilmente um tema que eu tenha trabalhado um pouco mais não virou um artigo. Eu já publiquei 17 artigos dentro da Conscienciologia, em anais, em revistas, enfim. Aquilo vira um artigo e hoje vira verbete. Né? E agora muito virou um livro e espero outros livros. Então, essa é uma técnica de desengavetar
né? Retribui desengavetando o que você tem, valoriza o que você tem. É muito importante, sim, as suas experiências, vivências são únicas, né? A sua cabeça e a sua memória são únicas. Tira da gaveta que você tem aí e bota a cara e escreve, manda ver, manda e trabalhe para nós nesse evento agora do Enciclosapis. E tem, além disso, quer dizer, de todos os aportes, né, todas as facilidades a nível de recursos, de consulta, de fonte, né? Então, bom, vamos falar aqui da Conscienciologia, mas Holociclo, Holoteca, Amigos da Enciclopédia, não é isso? Com acervo, a né? própria Editares, que ajuda a própria em tudo. Editares, A própria livros conscienciológicos. Exato. Saindo daqui, a internet, o Google, as bibliotecas virtuais, né? Então, assim, tem YouTube, aquelas aulas, né? Aquelas plataformas agora de cursos online gratuitos que tem diversos, né? Então, assim, é uma profusão de informação, de conhecimento que há pouquíssimos séculos atrás isso não tinha, exatamente, né? Ontem, quinta-feira eu estava com o pessoal da Invex aqui. E aí, eles falando da cooperação inter-Invex, aí um rapaz falou, porque em 94, Chatalov, eu peguei o disquete, aí alguém falou assim, disquete? O que é disquete? Eu falei, explica o que é disquete, entendeu? Exatamente. Eu peguei o disquete e precisei pegar um ônibus e levar até não sei onde para poder imprimir o jornal da Invex, né? né? Aí eu falei, mas é que vocês não sabem, eu trabalhei com aquele disco 7/8. Aí um rapazinho aqui olhou assim, disco 7/8? Como é isso? Eu falei, tá lá na biblioteca, vai lá que você vai encontrar. Então, quando eu mostrando assim, nossa, porque há pouquíssimo tempo atrás, nessa época, lá de 94, o Chatalov falava que a internet não era tão boa, né? Eu já não me lembrava, eu falava, mas tinha internet? Porque eu já não... Né? Você vê, hoje tem várias formas de a gente se comunicar. Então, além desses recursos, aqui na Conscienciologia tem muitos programas, muitos produtos que ajudam a pessoa, né? Preceptoria da Unescons, olha o programa Verbetografia na Enciclosapiens, gente, o que é isso, né? A pessoa recebe todos os aportes, as informações, vai acompanhando e praticamente já sai com o verbete pronto. Exatamente. Não é isso? Ou seja, Cristina, não tem desculpa. Não adianta mais arrumar desculpa. É dinâmica de grafopensanidade, tudo, né? Tudo. É curso agora de lançamento. Hoje tem mais um lançamento de livro, que foi tema, né, também do circo. Então, assim, é uma série de facilidades realmente para a pessoa produzir, né? Para ela, pelo menos, fazer a sua parte ali, sua retribuição, né, intelectual. Antagonismologia, página 11. Quais as características do emocionalismo acrítico? O emocionalismo acrítico. Então, aqui você vê que eu faço um antagonismo, o item sozinho não tem muito sentido. Tem que fazer esse é o objetivo dessa sessão. Você mostra, aqui são duas coisas diferentes, né? É quase que óbvio, né? O antagonismo, o emocionalismo acrítico e o sentimento sincero de gratidão. O que eu quis dizer aqui? Quis dizer que, às vezes, a gratidão, ela pode ter essa energia ou essa visão, às vezes, até um pouco piegas, emocional, isso é grato, uma coisa que, se não cuidar, vai para o processo mesmo quase religioso, enfim. E que essa gratidão que eu falo aqui no verbete, e que se coloca na Conscienciologia em geral, não é isso, não é o emocionalismo acrítico, né? É um sentimento sincero de gratidão, que começa no sentimento, no pensene, e se expressa num ato, né, retributivo, concreto, se possível, né? Então, é essa diferenciação que eu quero fazer aqui nesse item. E esse emocionalismo acrítico também, né, Helena? Bom, você já explicou, né, mas é só para frisar, ele impede, né, que haja esse reconhecimento, né? Essa memória. Eu acho que o emocionalismo acrítico, inclusive, bloqueia a memória, né? Perfeito. Para que justamente essa condição da gratidão às pessoas, os eventos aos quais, né, sermos gratos, possam florescer, né? Então, a pessoa com um emocionalismo, um comocionalismo assim exacerbado, não tem mais dificuldade, né, de encontrar essa base, né, da gratidão em si, né? A gente
Acho que e fica muito no terreno assim desse emocionalismo crítico, no terreno de às vezes demonstrar gratidão por formas equivocadas, né? Assim, por exemplo, uma coisa, né? Desculpa o mau jeito, mas o fato de pagar promessas dentro da religião é uma gratidão completamente inútil, né? Por que adianta você fazer uma penitência, caminhar até lá, ou levar não sei o quê, ou fazer uma estátua, né, de alguma coisa, enfim. Então, é esse tipo de bom senso em que, quando você recebe, que você acha que recebeu algo, muitas vezes a melhoria, a cura veio por outros motivos, né, com certeza, e você expressar isso de uma forma muito mais útil. Né? Às vezes, você ainda é muito religioso e você quer ser grato a alguma coisa que você recebeu, ajude alguém. Né? Aquela imagem de pedra do santo não precisa de nada. Aquilo lá aquilo é material, não é uma consciência. Mas muitas consciências ali fora podem estar precisando, porque a TACOM ainda é necessária neste planeta, né? Mesmo que não seja, que já tenha tarefas assistenciais melhores, a TACOM ainda também é necessária. Bom, você quer fazer uma pergunta? Colocar só que tem um crescendo ali em gratidão, que me parece mais um antagonismo. Ele poderia também, Vitor, ter entrado no antagonismo. Eu quis colocar no crescendo para mostrar assim, que a gente pode sair de um processo de ingratidão para a gratidão. Né? Essa é uma reciclagem também, é um traço, é um trafor, como o professor Valdo diz no léxico, a gratidão é um trafor dos mais importantes da consciência. A gente pode construir, né, esse trafor partindo da ingratidão para a gratidão. Mas você tem razão, tecnicamente, pela chapa, ele poderia ser um antagonista. Que já barraram os meus também. Poderia ser. É uma escolha do autor, né, do verbete. E que a equipe aprovou, claro, né, também. Bom, em binomiologia agora, na página 10, Iliana, Tele Tertuliano pede para você explicar melhor o binômio suor para suor de assistentes e assistidos, para podermos atuarmos melhor na interassistência cosmoética. Aqui a ideia de suor e para suor indica que é o suor das consciências intrafísicas, quer assistentes, quer assistidas, e das consciências extrafísicas, né? No caso aqui, assistentes. Então, a gente às vezes pensa que amparador, tudo é fácil para amparador também, né? Não, eles também são com a gente bastante, né? Às vezes, eu percebo, na escrita do meu livro, eu percebi vários momentos. Alguns anos de enrolação e de autoassédio, que não saía o negócio, e quando eu me posicionei firmemente, como essa ajuda veio assim, a gente realmente escreve a várias mãos, né? Com vários, né, paracérebros aí envolvidos nos ajudando. E a gente percebe que há um para-suor também das consciências, né? Porque às vezes esse amparador ele não está tão distante do seu nível. É um ex-companheiro, um ex-amigo, alguém que trabalhou com você, talvez nessa área em outra vida, e está ali também tentando lhe ajudar, e a si próprio também, porque quando ele assiste, ele se ajuda, né, a se retratar também. E eu percebia muitas vezes que havia um para-suor, né? Era assim uma coisa, para sair aquela ideia, para ficar redonda aquele negócio, todo mundo suava, inclusive os amparadores, é nesse sentido. Tá? Bom. Em neossinapsologia, aqui na página 10, Iliana, você comenta sobre as neossinapses oriundas da gratidão mental somática. Você pode falar um pouco assim, de como que você percebe essa construção, essa reconstrução, né, dessas neossinapses? Qual tipo de manifestação assim, bem cênica, né, que a pessoa tem quando essa sinapse da gratidão mental somática, né, que você qualifica aqui a gratidão, né, mental somática, ela começa a se manifestar? Eu percebi isso em mim, Cristina, que quanto mais a gente estuda, né, e vai aprofundando algumas coisas, e hoje acho que a história tem sido, talvez, mais que a psicologia, tem sido, né, o meu tema de maior interesse, os livros nessa área, e, enfim, outros também, mas muito mais de história, a gente vai se dando conta, e aí vai criando neossinapses, né, de como pessoas
grupos, instituições trabalharam arduamente, né, ao longo da história, e você colhe hoje, de presente, você se serve hoje na sua casa, pelo livro impresso, pelo livro digital, pela internet, pelas bibliotecas virtuais, pelos bancos de dados, enfim, né, você colhe isso tudo. Então, você vai criando neossinapses, percebendo, gente, como é imensa esse grupo, enfim, esses bolsões de consciências que trabalharam muito, né? E que, de alguma forma, você se dá conta, e aí que vem a neossinapse, você se dá conta que você tem um para-dever com isso, uma retribuição com isso. Em primeiro lugar, como eu coloco na definição, você reconhece, você valoriza, você amplia isso, como estudando, fazendo conexões, e aí você retribui, dando também a sua contribuição naquilo, né? Então, é nesse sentido que é quase inevitável que você crie novas sinapses, se dando conta de como a gente, eu, no meu caso, como eu sei pouco, e como tem muito, né, como pessoas generosas, pessoas generosas, vêm nos ofertando isso ao longo da história, e quanto mais eu estudar, mais eu vou ampliar aí a minha própria cognição, e nesse sentido, é sinapse nova todo dia. Se você estudar diariamente, é neossinapses novas todos os dias, sobre algum tema que você não conhecia. E esse ato que você falou, esse ato de você não engavetar, né, que você colocou, né, de você estar sempre fazendo o output, né, porque você tem os inputs, né, lá das fontes, dos recursos, bancos de dados, você processa das ideias, das experiências também, né, das discussões, das próprias experiências, e aí há esse processamento. E aí tem que ter um escoamento, né? Que é o output ali das experiências, das ideias, o resultado de tudo isso, né? E como você falou, você não engaveta nada, né? Você vai produzindo, você vai registrando, você vai fazendo output. Isso também acaba ajudando na formulação dessas neossinapses, né? Com certeza, você começa a fazer conexões e aí há o investimento dos amparadores, né? Das equipes técnicas para isso. Eles veem que você... Numa dinâmica, eu anotei, aí daqui a pouco eu disse, não vou mais anotar, né? Tipo assim, fiquei com preguiça. Aí eu ouvi, assim, dentro da minha cabeça, se você não anotar, por que é que nós vamos te inspirar? Não vai ter sentido se você não anotar. Então, a gente cai fora, assim, gente, que burrice, claro, assim, eu vou anotar tudo, né? O que vier, porque é até uma questão de inteligência, né? Aproveitar esse tipo de aposta. Isso mesmo. Eu estava já refletindo sobre o seu verbete antes de começá-lo, e eu ia preparar várias perguntas, mas uma questão que eu acho essencial é a questão do estudo da intercienciologia, especialmente da bioenergética. Quem quer estudar sobre bioenergética, estuda a gratidão, que você vai estudar, dar e receber o tempo todo. Queria que você comentasse sobre essa questão, essa relação, não só do Pensene, mas da interassistência, mas que esse tema ele está o tempo todo. Quem quer trabalhar com energia, estuda a gratidão, que vê se tem sentido isso aí. Que tem, e até assim você veja, Cláudio, eu anotei aqui uma ortopensata do professor Valdo, que tem a ver com isso aí, que ele diz o seguinte: gratidão é irradiar energias conscienciais regularmente para todos os nossos heterocríticos. Então, né, vai um pouco além, mas está implícito, né? Aonde que o processo bioenergético, né, da bioenergética não tá intrínseco, né? Não é transversal a tudo, acho que isso também, né? Então, muitas vezes você exteriorizar a energia, seja para quem for, até para os seus heterocríticos, é gratidão, né? E receber também. E a questão que você estava falando da religiosidade, que a gratidão intelectual não tem essa questão tanto da culpa que tem da questão, porque você falou da questão da gratidão religiosa, né? Diferenciou bem, achei muito oportuno isso. Mas a questão de frisar que o polo, parece que da gratidão religiosa é a questão da culpa, né? Assim, que você tem essa... Não é bem uma gratidão, não é bem um movimento espontâneo, é um movimento meio imposto. Exato, né? Ela é imposta. Você tem que ser grato a Deus, senão Deus vai te castigar. Então, pronto. Terminou, né? Aí já não, lucidez, etc. Aí, né? Já não existe mais. Que a proposta nossa é diferente, né? Bem diferente. Eliana, eu estava aqui pensando que
as referências bibliográficas de um livro, as referências webgráficas, verbetográficas, filmográficas, enfim, todas as referências que tem no final dos livros, é uma medida da gratidão do autor, não é? A estes outros autores. Perfeito, Dá para Miriam. se pensar assim? Com certeza. Pena que eu não pensei isso antes para colocar no verbete. Concordo plenamente, Miriam. Exatamente. Por isso que, às vezes, a gente se surpreende com um livro sem nenhuma referência, ou com poucas, né? A gente sabe, gente, será que ele não bebeu, né? Impossível hoje não beber de muitas fontes, né? Na Conscienciologia já é uma imensidão de livros e de materiais para a gente, né, pesquisar. Você fala em livros, você trouxe alguns, Eliane? Vocês têm alguma relação? Você quer fazer alguma relação com eu trouxe, se der um tempinho, eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer aqui publicamente uma gratidão intelectual a 3 autores que, para mim, são e foram, né, e serão, porque eu não li toda a obra deles, claro, muito importantes. O primeiro deles, e assim, teve uma sincronicidade de eu estar mexendo com esses autores e eles dessomarem em seguida. Né, o Fernando é testemunha disso. O primeiro deles, o Zygmunt Bauman, esse sociólogo, filósofo polonês, dessomou agora em janeiro, aos 91 anos. Eu utilizei muitos livros dele nesse meu livro que vai sair. Né? Ele é criticado, superficial, não sei o quê. Apesar de tudo, eu acho, dentro do que eu, né, pude colher de coisas dele, eu só tive excelentes ideias. Então, né, gratidão ao Zygmunt Bauman. Outro aqui é o Umberto Eco, que dessomou início de 2016. Também, depois de eu ter ter comprado vários livros dele, veio assim na cabeça, ouvi entrevistas, sincronicidade de jornal, televisão, comprei livros dele, ele dessoma. E aí, o livro mais conhecido dele, mais best-seller, que virou filme, é O Nome da Rosa, mas ele foi, né, é um grande bibliófilo, ele é um semiólogo, um linguista, ele tem livros excelentes, assim, de uma cultura, de uma erudição, e um crítico muito lúcido, né, da intelectualidade inútil, da produção de bobagens que hoje se produz no mundo. Então, também minha gratidão a Umberto Eco. E, por fim, um outro grande pesquisador e escritor, que é o historiador Jacques Le Goff. Né? Ele dessomou esse em 2014. E eu, há alguns anos, já trabalho com ele também. Eu comecei a trabalhar antes dele dessomar, lembro do dia da dessoma dele. E ele é, assim, vamos dizer, uma pessoa que fundamental para a mudança de mentalidade na própria história. E ele estuda, né? Ele foi um dos grandes especialistas em história das mentalidades. É especializado nos séculos XII e XIII, na Idade Média, mas com muita amplitude, e fundador da Escola dos Análises, na França, que mudou assim, muito o paradigma, né, dentro da história, mesmo estudo da história, nas academias, enfim. Então, eu tenho muito livro dele, porque eu estudo, eu sou uma medievalista, não sou medieval, tá? Cuidado, gente. Medievalista é quem estuda a Idade Média. Eu sou uma medievalista autodidática, metida, como eu sou. Aliás, tem um livro do Umberto Eco, não sei se você tem, sobre Idade Média, que é um primor. Sim, ele também era um interessado, especialista em Idade Média. Eu também gosto muito dessa época da Idade Média, assim, leio bastante coisa sobre a Idade Média. E quando eu acessei esse livro do Umberto Eco sobre a condição da Idade Média, nossa, assim, fiquei maravilhada, né, com a riqueza de pesquisa e tudo isso. Exato, gente. Né? O Le Goff tem um livro muito legal, ele é esgotado, mas talvez em sebo vocês achem, Os Intelectuais na Idade Média. Então a gente começa a desconstruir toda aquela ideia de Idade das Trevas, tal, até porque nós estávamos lá, né? Nós éramos os trevosos tentando fazer alguma coisa. Foi feita muita coisa interessante na Idade Média. Estudem mais história que vocês vão descobrir. Eliana, ainda dentro dessa linha da gratidão pelas referências, eu havia também pensionizado na Leia dos Gênios. Eu pensei no reconhecimento como gratidão. Perfeito. A Leia dos Gênios é uma gratidão, um conhecimento, né? Essas personalidades que tanto aí fizeram, né, pela humanidade. É muito bem lembrado. Beleza, obrigada pela lembrança. Pena que também não está no bebê, mas você pode, a gente pode inserir ainda né, nos últimos. Muito bom.
Uma teletertuliana de Maceió, ela te parabeniza pelo verbete e ela coloca, mesmo ainda muito jejuna na conscienciologia, ela fala que a sua fatologia descreveu muito de hábitos inatos meus, dela, né? Já sou monitora na minha faculdade, mas você poderia dar dicas de como ampliar a assistência intelectual tarística full-time que você coloca na estrangeirismologia? Sim, é um pouco assim, se você ouviu a tertúlia toda, é você valorizar as suas pesquisas, as suas vivências, o que você estuda e você escrever sobre isso. Primeiro registra, primeiro usa técnicas de registro de leitura. Nós temos um curso aqui, né, que se chama Leitura Lúcida do CAEC, que ensina como ler e tirar o maior proveito para a GESCOM, para a gestação consciencial, ou seja, a escrita, né, você que está chegando agora. Então, valoriza tudo e implanta na sua vida esse hábito de escrever. Escreva para você, depois, se você puder, coloca num artigo. Você pode ser uma futura verbetógrafa da enciclopédia, é só você querer. Né? Temos um curso agora, desculpa o jabá, mas tem um curso agora, programa de verbetografia, começando, né? Agora em fevereiro você pode participar. Né? Não é preciso, nós temos um curso de campo. Gente, desculpa o mau jeito aí, mas não adianta, está tudo atrelado. O SEC tem muita coisa nesse sentido, e nós temos agora a segunda turma de um curso muito interessante, na verdade é a primeira turma aberta, a primeira foi um piloto interno da IC. É o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, que é um primeiro curso de campo que a gente tem registro, que junta a questão da vivência parapsíquica com a escrita pangrafológica. Você escreve durante os campos. Né? É muito, muito rico. Vai ser agora, 31 de março a 2 de abril. Tem poucas vagas, gente. Eu sei pela Gisele Salles, que coordena esse curso, nossa colega, tem pouquíssimas vagas. Então, entre em contato com o CAEC, que ainda, talvez, se você quiser, você consegue vaga e vir para cá, se você é de fora. Ou aqui, fazer aqui. Obrigada, Cristina. E o da leitura lúcida, você quer falar também? O da leitura lúcida, nós começamos agora, né, já com a nossa quinta turma, 12 de março de 2017. E pessoal de fora, esse curso é totalmente EAD. Você pode fazer ele totalmente à distância. Né? Tem preceptores, são 27 aulas TED gravadas de especialistas aqui da Conscienciologia, inclusive uma delas é uma entrevista com o professor Valdo sobre leitura lúcida. Então, também entre em contato aqui com o CAEC, vou dar o telefone, 45, código de área, 35 25 26 52. Você pode ter informações sobre esses cursos todos e outros mais. Acho que chega, né, Cristina? De jabá aqui. Obrigada. Vai estar tudo dentro do tema, né? Eu acho que é uma forma também de ajudar, é uma gratidão. As pessoas a poderem ser gratas, né, intelectuais, tendo esses aportes para poderem produzir as suas GESCOM. Muito bom fazer o gancho aí com essas temáticas e oportunizar. Liana, a gente te parabeniza demais, mais uma vez. Nossa gratidão a você por esse assunto, por esse tema, por esse verbete, foi muito bom. Antes de passar a palavra ali para os anúncios finais, eu só vou lembrar, gente, quem estiver aqui em Foz, olha, hoje, a partir das 19 horas, lançamento do livro Humanização Parapsíquica na UTI, Assistência Integral ao Paciente Crítico, dos autores Sérgio Machado e Stephanie Sabetsky. Já é uma das expressões de gratidão dos autores, né, ao escreverem aqui sobre a experiência que eles têm, são profissionais que atuam no ambiente de unidade de terapia intensiva, a partir das 19 horas, no Hotel Mabu Interlúdio, noite de autógrafo com os autores. Então, muito grata, dank, merci, né? Arigato, thank you, tá certo? Graças, né? Obrigada a você, Liana, por mais esse verbete. A gente agradece a todos aqui que participaram, aos teletertulianos com as perguntas, à equipe técnica, e a gente passa para os avisos finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Teremos 2 recados. A Bernadette Spironello com o curso Balanço Existencial e o Fernando Barbaresco com o curso Pré-Intermissiologia. Mas antes, professor Fernando Barbaresco com Amigos da Enciclopédia.
Boa tarde a todos. Exemplo do nosso verbete hoje, gratidão intelectual. Nós, voluntários do programa Amigos da Enciclopédia, também queremos externar a nossa gratidão a todos os associados do programa Amigo da Enciclopédia que contribuem sim, firmemente, de uma forma continuada, né, para a sustentação financeira da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nós disponibilizamos o ano inteiro ao público, por exemplo, mais de 1 milhão de artefatos do saber no Holociclo e na Holoteca. São próximo de 100 mil livros, mais de 6.600 dicionários e inúmeras obras, artigos, livros, revistas, e principalmente itens de coleção que, na Holoteca, disponível e mantido aberto publicamente, né, gratuitamente ao público o ano inteiro. Também aqui no Holociclo, aqui no Tertuliário, nós temos mais de 470 eventos por ano promovidos no Tertuliário, entre tertúlia conscienciológica, tertúlia matinal, círculo mental somático. Todos esses eventos são gratuitos, transmitidos para todo o planeta via internet e é mantido pelos associados do programa Amigo da Enciclopédia. Então é inestimável a contribuição de vocês para que a gente dê essa retribuição intelectual para todo mundo aqui, tá certo? Então quando você contribui com o programa Amigo da Enciclopédia, ajuda o CAEC a dar manutenção nessas estruturas todas e produzir a Enciclopédia da Conscienciologia. Então nós convidamos você a continuar a sua assinatura, ou renovar a sua assinatura que está vencida, ou fazer adesão ao programa. E você vai receber uma retribuição também, que é o Holoserve, que são 39 obras da Conscienciologia para você pesquisar, com ferramentas avançadas de buscas para pesquisar as obras da Conscienciologia, inclusive os tratados da Conscienciologia, e também o Verbetomática, ou E-Verbetomática, que você consegue fazer uma pesquisa avançada hoje em 4.026 verbetes da enciclopédia e mais de 20 mil páginas da Enciclopédia da Conscienciologia, de uma forma inteligente, uma busca inteligente, que facilita muito o seu trabalho hoje, de fazer o seu artigo, fazer preparar a sua aula, você que é docente, fazer o seu verbete, escrever o seu livro, fazer a sua pesquisa, enfim. Então, é uma grande retribuição. Vocês ajudam e são ajudados, ajudam todas as pessoas, e nós da Conscienciologia conseguimos manter toda essa estrutura disponível para o público o ano todo. Então, é só ligar na recepção do SEEC, no 3525-2652, o código aqui é o 45, e você faz a sua adesão e tem os benefícios e também assiste a muita gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui divulgando a 12ª semana da Max Proex, que ocorrerá do dia 25 a dia 5 de março de 2017, juntamente com o 15º Balanço Existencial, que é o legado evolutivo, do dia 25 a 28 de fevereiro de 2017, aqui em Foz do Iguaçu. O Balanço Existencial, ele tem como objetivo propiciar às consins a autoavaliação dos resultados obtidos em sua vida até esse determinado momento, bem como traçar um projeto existencial para o futuro. E também, nós queremos ressaltar aqui que tem, neste ano, uma peça teatral que terá no balanço existencial, que é um diferencial dos outros balanços. Então, queremos convidar todos que, nesse feriado de carnaval, balance a sua vida e chegue até o balanço existencial para fazer essa renovação íntima de você mesmo. Muito obrigado a todos. Alô? A gente SEEC convida para um curso Imersão em Pré-Intermissiologia, que vai ocorrer no próximo final de semana, dias 17, 18 e 19 de fevereiro, aqui no SEEC. É um curso de campo com o professor Alcira Alves. É um curso que só para 35 alunos, é limitado as vagas. Tem poucas vagas desse curso e é muito interessante que nós vamos tratar assim, de temas importantes, como, por exemplo, contribuir no resgate de consciências baratrosféricas de vidas passadas.
nós vamos qualificar a conexão assistencial com os amparadores. Nós vamos trabalhar tudo isso. Podemos trabalhar com a gratidão também, né, ao fazer resgate de consciência intelectual na baratrosfera. Todo esse é um trabalho hoje, um tema vai ser desenvolvido nesse curso. Então, é no próximo final de semana, aqui no CAEC. Basta ligar na recepção do CAEC, você pode fazer sua adesão, a sua inscrição. O telefone é 2102 1499 3525 2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete pré-requisito evolutivo, a especialidade é a evoluciologia, a verbetógrafa é a professora Tatiana Lopes. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.